pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Andradas Podcast, recebendo aqui nos nossos estúdios a Juliana Vicentim e também a Fabiane, que vai falar para a gente aí um pouquinho da sala sensorial, que nós tivemos o prazer de estar lá fazendo a cobertura da inauguração, que foi aí uma parceria, um presente, né, do Instituto Alcoa, de Poços de Caldas. Isso é muito bacana. Um abraço aí para a Cris, um abraço para a Aninha. E a gente já deixa de antemão falando para vocês, ó, não vai dar para assistir agora, quer assistir mais tarde? Você pode entrar na Rosângela Jornalista no Facebook, Web TV Andradas Hoje pelo YouTube ou Rosângela Jornalista no Instagram. Ou seja, por falta de canal para você nos assistir, é que você não vai ter acesso a essa entrevista, né? Mas é isso aí, vamos dar as boas-vindas aí às nossas entrevistadas. Juliana, obrigada por você ter vindo e desculpa a gente ter cancelado de ontem e ter passado para hoje, mas sempre é tempo, né? Sempre é por bom motivo, Com boa certeza, causa. boa Obrigada causa. De novo pelo convite, sempre que precisar nós estamos aqui para auxiliar e ajudar as famílias, né, das crianças autistas. E com certeza, o IBECA está fazendo, gente, o IBECA está fazendo um trabalho aí maravilhoso, maravilhoso mesmo, tanto que nós estivemos lá, né, na inauguração da sala sensorial e a quantidade de mães que me param. Eu vou muito na Baiana, aqui a gente costuma dar o nome, né, dos lugares que a gente frequenta. E as pessoas vêm na minha mesa, Rosângela, ajuda a gente aí, eu preciso colocar a minha criança no IBECA. A gente vai tirar as dúvidas de vocês aí, tá? As mães que estão nos assistindo, se quiserem mandar perguntas, fique à vontade que a gente passa aqui para a Fabi ou para a Juliana. Fabi, seja muito bem-vinda aí, parabéns aí pelo teu trabalho ali também na sala sensorial. Muito obrigada. Fez uma demonstração muito bacana pra gente, né? Seja bem-vinda aqui. Acho que é a primeira de muitas, porque você vai voltar sempre aqui. Obrigada, eu agradeço, viu? Nós do IBECA agradecemos. E a gente está lá para trabalhar, para fazer o melhor para as crianças, com todo amor, carinho, respeitando cada limite, mas respeitando também as capacidades de cada uma delas. Com certeza. Ju, vamos começar com as novidades aí? Primeiro, vamos falar um pouquinho da sala, né? Dessa sala sensorial. Foi um sonho realizado, né? Foi. Essa sala era um sonho desde o início, só que é uma sala que tem um custo elevado. Sim, sim. E nós participamos do processo do Instituto Alcoa, fomos contemplados e, graças a Deus, conseguimos aí essa sala para poder atender todas as nossas crianças. É uma sala que ela é extremamente sensorial, ela é 100% automatizada, tudo por comando de voz, e ela trabalha todos os sentidos de uma vez só. E isso, por que isso é bom? Porque quando nós fazemos essa estimulação cerebral, a parte da circuitaria do cérebro, todas entram em funcionamento. Então, eu vou ativar toda essa parte neural. E essa ativação consolida essa aprendizagem. E nessa sala sensorial, nós trabalhamos com olfato, visão, audição, até às vezes o paladar. Então, é estimulado tudo de uma vez. Que bacana, né? Então, para a criança do transtorno do neurodesenvolvimento, esses estímulos dão uma repercussão. Ela dá para a criança um retorno muito rápido no processo de aprendizagem. Porque ele é muito visual, ela é muito tátil, ela é muito auditivo, né? Por causa do som, visão. Então, é 100% estímulo, 100% estímulo. Que bacana. Reforçando o que a Juliana acabou de falar aí, a gente manda aqui um abraço para a Aninha, um abraço para a Cris, né? Que são da Alcoa, do Instituto Alcoa, e que puderam presentear. E a Alcoa também participa de muitos projetos nas instituições aqui da cidade, isso é muito bacana, né? Isso daí engrandece as instituições que precisam tanto de apoio de empresas privadas, não é mesmo? É. Fabi, nós chegamos lá no dia da inauguração e a gente viu lá você fazendo a explicação para nós e para todos os veículos de comunicações que estavam ali no momento. Fala para nós qual foi você é psicopedagoga dali do IBECA. Qual foi a emoção de você ver o aluno, né? Ver os alunos chegando pela primeira vez e descobrindo aquele mundo ali. Deve ter sido, assim, algo fantástico, né? Olha, a princípio, quando ela foi aberta, nós vimos já começou a ter resultado. A estimulação, o interesse por tudo, porque a princípio eles quiseram observar, tocar em tudo. E nós começamos ali a trabalhar já o controle inibitório, a dosar cada criança, a cada cuidado especial. Cada estímulo, Cada estímulo. E
Porque é tudo muito, foi o que você falou, é muito chamativo, as Sim, cores são lindo, chamativas, linda o sala. ambiente ele é chamativo, mas ao mesmo tempo, a terapia Snosluzem, ela nos dá a oportunidade de trabalhar todos os estímulos, mas de uma forma controlada para cada criança individual. E você vê que crianças que têm dificuldade na oralidade, eu falo olhando para a tela interativa, que são jogos interativos, e você vê que nós, como terapeutas, mediadores, você vê a evolução, né, no caminhar da terapia, do processo, que eles desenvolvendo essa oralidade de uma maneira tão funcional, tão prazerosa, sem sofrimento, significativa, né? Extremamente significativa. Isso é esse trabalho de cooperação que vai lá na frente para uma autonomia que a gente pensa hoje, claro, a gente trabalha hoje pensando nesse futuro. E isso é muito gratificante. Com certeza, com certeza. E nós temos visto crianças que chegam emocionalmente desreguladas por causa de muitos estímulos que o ambiente, porque é estranho falar, mas é verdadeiro, eles vivem num mundo que não está preparado para eles. São estímulos que... São muitos estímulos de uma única vez, então eu imagino e eu fico imaginando como é que está a cabecinha, como é que está a sensibilidade, que para nós um toque não tem tanta interferência, um pegar na mão não tem tanta interferência, mas para eles, para alguns isso é um espinho. Intenso, né? É muito tenso, isso desenvolve, isso precisa de muito trabalho. Para nós falar um oi, é simples, oi. Para eles, isso significa desenvolver muitas habilidades, é esforço. E quando eu olho para eles dentro, eu tenho um caso muito especial, que esse caso, nossa, para mim, tem uma criança que ele está conosco há um tempo. Qual a idade? E ele tem em torno de 6, 7 anos. E ele chegava bem no início, desregulado, e a gente foi adaptando para a terapia na sala Snosluzem. E ele tem um movimento, a gente fala estereotipia, que é um movimento único. Então, se você for deixar durante 45 minutos, ele vai ficar 45 minutos naquele mesmo movimento. E nós temos dentro da nossa metodologia prepará-los tanto para a escola, que é a mesa, né? Porque ele vai necessitar disso. É um pré-requisito das escolas, né? E nós começamos a trabalhar na sala sensorial e a gente colocou na piscina de bolinhas. A piscina de bolinhas, a gente está falando aqui, pessoal, ela está contando, a Fabi está contando, mas a gente está passando o vídeo aí para vocês ir vendo como é que é, para vocês sentirem, né, como é que se você vai gostar de ver no vídeo. Imagina ela contando e o aluno dentro dessa realidade, né? O caso é que o mais importante é que dentro do quadro da estereotipia dele, ele poderia, dentro da piscina, ser o motivador do mesmo movimento que ele faz constantemente. Quando ele chega dentro da sala, nós temos uma descoberta. Aquele movimento dele não existe. Não. Um movimento de 45 minutos, que se você for deixar, ele é contínuo, ele tem 3 movimentos. A gente chama que é um movimento que entra em extinção, né? Quando ele deixa de existir, né, por um fator que está ajudando na regulação. Que o está atraindo para... Que bacana. E aí você olha para uma piscina e fala, só tem bolinhas. Não, é uma piscina que tem bolinhas, tem cor. Mas que ela tem cor, mas ela trabalha a parte tátil, ela trabalha a parte acolhedora, a proprioceptiva, de se sentir acolhido, a sinestésica, de andar, levantar, de um ambiente que que é difícil o equilíbrio, e ele começa a desenvolver. E ele começa a ter contato visual,
que é um dos pré-requisitos para a linguagem, para autonomia, para comunicação. Uhum. E a gente começa ali trabalhando, e leva um tempo, claro, tudo de uma maneira gradual. Com certeza. Até que nós decidimos, olha, vamos observar como uma criança, como uma outra criança. Essa questão de cooperação, porque ele sempre isolado, sempre A interação isolado. social, né? Aí entra numa outra parte que é a interação social. Que é essa parte de cooperação. E quando ele entra junto com mais terapeutas, e ele tem essa interação, ele abraça, ele quer brincar, e ele quer ter um contato. O objetivo, na verdade, nós conseguimos desenvolver as habilidades de uma maneira sensorial. Que isso, dentro da realidade das crianças, é muito mais comprometido, é muito mais difícil, né? Trabalhar com essa parte sensorial, que é o que mais compromete o autista, sim. né? Não só o autista, como o TDAH, como o deficiente intelectual. Então, a sala sensorial, ela promove todos esses estímulos e faz com que a criança consiga desenvolver, ela consegue sanar algo que está, né, nesse comportamento que está inadequado, então ela vai conseguir sanar e ela vai apropriar. Nós chamamos isso de generalização. Quando a criança consegue mudar o comportamento e ela consegue usar esse comportamento em outros lugares. Então, nós chamamos dentro da análise de comportamento, né, ela generalizou esse comportamento. Então, as terapias, a função das terapias é isso, é nós tirarmos um comportamento inadequado, coloca em extinção e assim apropria de um comportamento adequado. E quando, Ju, essa criança, por exemplo, isso que vocês estão comentando, que ele deixa a sala sensorial, ele volta naquele movimento, volta? Quando a sala sensorial, ela vai propiciar, né, todos esses movimentos estereotipados e essa desregulação que eles têm, começa a diminuir. Entendi. Começa a diminuir. Então, nós temos criança que chega no IBECA na primeira terapia, 7 horas da manhã, ele já veio de casa, algo que aconteceu e ele desregulou sensorial. Ele tá gritando, aí a terapeuta já pegou, antes de começar o atendimento na mesinha, levou para a sala sensorial, para a parte negra, para ele regular, para a parte negra. Ele regulou. Isso foi 10 minutos. Ele regulou, ele conseguiu equilibrar novamente. A terapeuta viu que ele conseguiu estar nas suas funções aí mais calma e levou para a mesinha. Ele desenvolveu 100% ali. Que espetáculo. Então, o que acontece? Nós tivemos esse momento para regular a criança por N fatores que aconteceu em casa, né? Ou às vezes um brinquedo ou algo que não comeu na hora certa, então ele não consegue entender por que isso aconteceu. Então, a parte emocional dele entra em desequilíbrio. E a hora que chegou e leva para essa sala, nós fazemos o quê? O equilíbrio novamente. Estando no equilíbrio, nós conseguimos desenvolver as habilidades que tem que ser desenvolvida com a criança. E esse período dentro da sala sensorial, para que vocês mantenham a criança em equilíbrio, leva quanto tempo? Depende, de criança para criança. Cada né? caso cada autista é uma forma de desenvolver, uma rigidez. Então, tem criança que às vezes fica aí a sessão inteira na sala sensorial. Não tem problema nenhum. Qual é o objetivo? A gente tranquilizar e equilibrar sensorialmente essa criança. Porque só assim depois nós conseguimos desenvolver com propriedade o que é necessário naquele momento para a criança. Que legal. E a gente está falando aqui, pessoal, da sala sensorial, porque foi recém-inaugurada, né? Foi aí uma parceria com o Instituto Alcoa e o IBECA, mas dentro do IBECA, a Juliana fez uma reforma absurdamente maravilhosa, porque eu entrei lá, pude ver as salas que vocês adaptaram, fizeram ali. Além da sala sensorial, tem outras atividades ali que a criança aprende a estender a sua cama, mexer no fogão. Como é que chama aquela sala lá de trás? Nós temos a sala de AVD, né? De AVD, que é uma casa. É uma casa, nós temos a cama, guarda-roupa, o fogão, micro-ondas, a mesa, a sala com TV. Qual é a funcionalidade? É trabalhar mesmo o que faz sentido para a criança e para o adolescente ali. Eles arrumarem uma cama, saber dobrar um cobertor, saber fazer a cama para dormir. Coisas que na residência deles, na casa deles, não fazem. Não fazem. Então, teve um dia que eu fui com os adolescentes, nós fomos fazer bolo. Bolo de cenoura com brigadeiro.
Então, ensinei eles a ligar o fogão. Muitos falaram assim, mas eu tenho medo. Eu falei, não, você pode acender que eu estou perto. Ai, mas na minha casa é diferente. Eu falei, então agora nós vamos aprender esse primeiro e depois você pede para sua mãe ensinar o da sua casa. Então, são funções que às vezes parece até desnecessário, mas para eles são muito importantes. Com certeza. Então, no fato de quebrar o ovo dentro da tigela, teve uma criança que ele não tem a tonicidade, muita força na mão, ele amacetou o ovo. E aí eu fui trabalhando, a gente quebrou uns 6 ovos até ele conseguir realmente com delicadeza quebrar o ovo. Então, olha só, o que nós percebemos aí? Ele tem uma tonicidade muscular muito forte, tem que ser trabalhada. Então, é nessas pequenas ações na AVD que nós podemos observar onde precisa ser trabalhado com essa criança. E o objetivo de trabalhar com os adolescentes é prepará-los para a sociedade, para ter autonomia na sociedade. Muito importante, né? Isso é de fundamental importância. Nós tivemos 2 episódios aí, antes da festa do vinho, que nós trabalhamos com ele para dar a volta no quarteirão. E eles se perdem no meio do caminho, não têm a noção. Então, nós começamos a ensinar como é que eles vão visualizar, marcar um ponto de referência, o que é ponto de referência, voltar. Então, são coisas que nós estamos acostumados, isso o cérebro já fez essa associação. Sim, sim. O deles não. Então, são coisas simples, mas que eles podem se perder na rua. Com certeza. Aí, nós fizemos o seguinte, nós demos R$5 para cada um deles, eles foram no supermercado, nós íamos fazer chocolate quente. Então, as terapeutas trabalhou o que era o chocolate quente com eles. Eles foram no mercado, compraram, eles tiveram que visualizar onde é no supermercado, onde é a prateleira, qual o valor que estava marcado. Então, são todas ações que é para a vida deles, que é a prática. Então, eles compraram os produtos e depois foram pro Ibeca e fizeram o chocolate quente e degustaram o chocolate quente. É prazeroso, né? Você vê um trabalho desse sendo realizado, né? Porque em casa, muitas vezes, os pais não têm paciência de fazer isso, né? Não tem, na correria, né? E não tem paciência, não tem tempo, né? Exatamente. A gente está conversando aqui com a Juliana e também com a Fabi, do Ibeca. Nós a convidamos para vir falar um pouquinho aqui sobre a importância do Ibeca na vida das famílias aqui em Andradas. Andradas é uma cidade privilegiada por ter o Ibeca aqui. E eu as convidei também para falar da sala sensorial, que é a mais novidade, vamos dizer ali, porque vem mais, tá? Ela já me contou uma outra novidade aqui, que eu vou dizer, se ela quiser contar, ela vai contar aqui, senão nós vamos deixar para uma próxima entrevista. Mas você, mãe, que tem me procurado aí, mães, né, que eu até já as convidei para vir fazer uma roda de conversa aqui, faz batalha sim para você colocar o seu filho ou a sua filha ali dentro, porque o Ibeca realmente muda vidas. Né? Isso é muito importante, é um trabalho sério, é um trabalho que vem feito com... Eu falei, o crescimento do Ibeca, vocês completaram 2 anos? Um ano? 2 anos. 2 anos, o crescimento deles nesses 2 anos é algo assim, só gente que tem acompanhado desde o início é que pode falar. Eu vou voltar aqui na Fabi. Fabi, você contou do movimento, né? Mas qual o caso ali, depois que vocês inauguraram a sala, qual o caso que mais assim, te emocionou e que teve uma evolução assim absurdamente fantástica? Olha, de um adolescente também. Um adolescente, ele... É o mesmo que você pensou? Ele tem um mutismo, né? Aparentemente, né? Uma hipótese. Isso, uma hipótese. Chama mutismo seletivo. É quando a criança, ela só tem a comunicação, a conversa dentro da sua casa com os familiares. Fora da casa, ele se fecha. Como se fosse um bloqueio. Ele não conversa. E nós suspeitamos... Qual a idade dele? 13 anos. E nós suspeitamos, né? Estamos fazendo avaliações que pode ser um mutismo seletivo. Ele está conosco já há 2 anos e ele não conversa. Não, mesmo ali dentro de Ibeca, ele... Não conversa. Só que na hora que ele chega na casa dele, ele relata tudo para a mãe. Nos mínimos detalhes, tudo que aconteceu. Tudo. E aí a Fabi vai contar, né, que também foi foi muito emocionante. Foi um marco, porque nesses 2 anos você não ouvir a voz, você fazer terapia e não ouvir a voz em nenhum momento. E uma resistência também, né, uma resistência com o familiar. Sim.
E nesse dia nós fomos para a sala sensorial, acompanhado de uma outra terapeuta, e começamos a mostrar, a apresentar a tela interativa. E, inclusive, eu não sabia que era o gosto dele, mas eu fui abaixando vários jogos, buscando vários jogos, e eu encontrei um, e eu falei, poxa, eu acho que esse aqui, alguém vai se interessar por ele, né? Ele é difícil, eu achei difícil para mim, mas eu falei, o jogo, que na verdade ele é um piano, que ele precisa de muita sensibilidade. Aquele que você mostrou pra gente lá durante a apresentação da sala? Isso, exatamente. Mesmo. Nós temos um vídeo aí, o Rodrigo vai pôr pra gente, você mostrando. Mesmo. A gente tem, bacana. Ele precisa de sensibilidade, foco, muito foco, atenção. Uma percepção visual. Percepção visual imensa. Porque ele, em certos momentos, a música, ela aumenta e ele, a intensidade. Ele tem que... E aí a gente fala assim, que nessa atividade, nós trabalhamos o quê? A visão, visomotor. Visomotor, né? Aí ele tem o tato para seguir, sim, né? E ele tem a audição para ouvir, porque cada pedaço é uma música que vai tocar. E ele tem que usar os 3. Então, aí eu tô usando os 3, né? Os 3 habilidades. Questão de cor, a visão, porque tá a cor também, sim, porque vai descendo, vai mudando, vai clareando. Agilidade. Né? Enfim, lateralidade, porque são né? Isso. Tudo. E ele senta. E a gente estava esperando, né? Poxa vida, a gente tá esperando alguma reação. Ele começa a buscar. E ali ele começa a trabalhar. E eu ouço a voz dele. A gente ouve a voz dele. Ele reage e fala, eu quero mais uma vez. É mesmo? É emocionante. Que bacana. É emocionante. Que legal. E ele, nisso... E vocês nunca tinham ouvido? Não, 2 anos. Não, de forma alguma. A minha reação foi ficar feliz. E automaticamente, a ação de mãe, um pouco materna, sei lá, de mãe, terapeuta. O que eu fiz? Eu passei a mão no cabelo. Ele tem uma sensibilidade para banho, para água, para tudo. Eu passei a mão no cabelo e ele permaneceu com a cabeça. Como se tivesse dado o avará. Pode passar. Pode passar. Eu deixo. E eu comecei a fazer assim no fio de cabelo dele. Ele aceitou. O toque. O toque. Que para ele o toque é algo surreal, sim, muito chega a ser agressivo, agressivo. Ele se então, refai, né? Gente, que avanço. A mãe ficou em êxtase, né? Eu fiquei em êxtase. A mãe ficou em êxtase. É lógico. E para mim foi um dos grandes avanços, é um marco. Eu tenho isso no meu celular e eu não tiro por nada. Que bacana. Porque é a motivação. Quando nós trabalhamos com crianças atípicas, né? Toda a evolução delas são lentas, né? Eu preciso de um tempo maior para conseguir essa evolução, diferente de criança que tem o seu desenvolvimento normal. Sim, sim. Então, qualquer reação das crianças lá conosco é uma grande vitória. Nós temos um outro adolescente que a escola não conseguiu falar se ele estava alfabetizado, se ele conseguia ler, se ele conseguia escrever. A escola não conseguiu, porque ele não manifestou na escola. E nessa tela interativa, né, Fabi? Sim. Colocou o caça-palavras. Caça-palavras. E ele achou todas as palavrinhas em cima. Sim. E nesse caça-palavras estava de trás para frente, na horizontal, na vertical, de todo jeito. Ele teve que simplesmente pegar todas e juntar a palavra. Ele achou todas as palavras. Todas as palavras. Que então, o que nós podemos observar ali? Que ele tem noção da escrita da palavra. Porque e na escola não visualizaram isso. Não conseguiu, porque ele não manifestou. Ele não queria escrever, não fazia nada. Então, falta de estímulo, seria? Ou às vezes eles têm essa resistência mesmo. Muita resistência. Então, o que acontece? Uma sala dessa, nós conseguimos levantar tantas coisas, tantas ações, possibilidades que a criança ou adolescente consegue, que às vezes, em algumas avaliações, vem relatos que não consegue. Então, uma avaliação é muito importante. Com certeza. A avaliação é muito importante. Quando está conosco lá, passa pela equipe inteira para a gente poder levantar dados, poder ir observando, analisando, né? Porque às vezes a criança, geralmente quando tem transtorno do neurodesenvolvimento, é porque essa criança, ela tem um atraso no desenvolvimento. Com certeza. Né? Então, qual que é a nossa função lá? Descobrir onde está esse atraso.
e trabalhar as habilidades atrasadas, porque senão não consegue chegar nas habilidades futuras da idade cronológica. Sim, com certeza. Então, é muito importante, o IBECA hoje tem um arsenal de avaliações para poder concretizar todas essas hipóteses e cercando para a gente poder com propriedade chegar para a família. Olha, essa é a hipótese que apareceu. Ô, Juliana, então eu vou aproveitar aí, as mães que estão me assistindo aí, com certeza 2 delas vão aí se identificar. Eu vou fazer a pergunta aí para vocês, tá bom? Juliana, 2 mães me procuraram que fizeram um diagnóstico particular aí e tudo, e deu, né? Uma delas, me parece, se eu estiver errada, vocês me corrijam depois, por gentileza, mas 2, né? Uma delas deu um QI altíssimo do filho. E esse laudo foi levado até você. E que parece que quando chegou lá, a realidade era outra. Explica pra gente por que acontece isso? O que acontece é que quando vai ser realizada a avaliação, tem que ser avaliado com muita, mas muita mesmo sinceridade, né? Responsabilidade. Não é apenas aplicar teste e ver o coeficiente. Sim. É analisar as possibilidades dessa criança. Quantos anos ele tem, qual é a referência, né? Porque, assim, altas habilidades é muito sério hoje nós falarmos de altas habilidades, porque tem que ter um percentil aí de 98 e o valor numérico aí 138. E eu preciso entender como está essa criança, se essa criança tem oralização, se ela tem uma fala comprometida, porque hoje existem vários testes e nós do IBECA aplicamos vários. Fala para quem está nos assistindo aí, para que quem teve problema, alguma coisa assim, procurar direto aí o IBECA, né? Quem tiver insatisfeito ou preocupado com algum relatório, pode nos procurar, que eu vou orientar, vou auxiliar, tá? Não precisa ficar desesperado. Nós estamos aqui, o IBECA, para ajudá-las, né? Para ajudá-las da melhor forma, o que podemos intervir, tá? E se precisar, nós fazemos novamente aí uma intervenção para que essa criança melhore, mas precisa nos procurar, porque nós vamos entender o que está acontecendo. Juliana, no caso, por exemplo, como o caso dessas 2 mães aí, né? Chega ali, como é que você consegue acalmar essa mãe para mostrar, calma, não é assim, nós vamos sentar juntas, vamos fazer novamente. Você consegue? Você tem êxito nesse sentido? Sim, o que nós fazemos? Nós vamos entender vocês, mães, nesse primeiro momento, o que está acontecendo, para poder direcionar a nossa intervenção. Entender todo o processo de avaliação, como foi feita. Porque as crianças, quando está fazendo o processo de avaliação, nós temos que ter muito cuidado, nós chamamos de contaminação. Porque se essa criança vier já com alguma desregulação de casa, com algum comprometimento, vai interferir no coeficiente dessa avaliação. Nós já tivemos crianças que chegou desregulada e naquele momento da avaliação nós não fizemos. Nós descartamos esse dia para um outro dia avaliar, porque senão compromete o resultado. Com certeza, e o que acontece? Uma vez que comprometeu esse resultado, pode falar que a criança tem algo que na realidade não é. Então, a avaliação neuropsicológica é uma avaliação muito séria, porque nela vai nos dar propriedade para levantar as hipóteses do que a criança tem. Se ela tem um atraso, de quanto está esse atraso, qual é a idade cronológica que ela tem hoje, qual é a idade mental que está esse atraso, para assim a gente poder trabalhar as habilidades necessárias a ser desenvolvida no percurso, no desenvolvimento dessa criança. E no IBECA hoje nós temos várias avaliações, nós não fazemos uma avaliação e fecha. Toda a equipe faz. Então, a criança chega para essa avaliação, a fono avalia, a psicopedagoga avalia, a psicóloga avalia, a TO avalia, a físio avalia, o analista de comportamento avalia, assim o psicomotricista avalia. Por quê? Assim nós vamos conversar e ver todas essas habilidades de desenvolvimento que a criança apresentou. Onde está o comprometimento, dentro da sua faixa etária, dentro do coeficiente. Então, a avaliação neuropsicológica é uma avaliação muito séria. Ela é ideal para levantar as hipóteses e depois o médico já fechar, concluir com o CID aí do que a criança apresentou. Mas acontece também, às vezes, muitas vezes,
de não ainda ficar inconclusivo, porque a criança está em processo de desenvolvimento. Então, precisa de mais estímulos para ela desenvolver. Às vezes, Rosângela, a mãe chega no IBECA e fala assim, eu quero fazer avaliação neuropsicológica. Primeiro, vamos ver a criança, vamos fazer uma intervenção terapêutica. Às vezes é só um atraso, precisa fazer intervenção para depois a gente já ir para uma avaliação. Com certeza. Né? E não só avaliação de cara porque a mãe quer. Então, todo esse acolhimento, essa explicação, nós fazemos com os pais. Então, o que acontece? Calma, quer uma avaliação, ela vai sinalizar, mas vamos fazer uma intervenção, às vezes foi falta de estímulo que a criança apresentou, então nós vamos orientar a mãe a fazer esses estímulos em casa, mais para frente faz a avaliação. Com certeza. Isso é um trabalho sério, né, Juliana? É a forma correta de orientar os pais que procuram aí pelo IBECA. Juliana, eu vou querer comentar com você aqui, eu assisti a tua palestra lá no Capão do Mel, aonde você falou muito bem do IBECA e você colocou alguns pais, algumas mães para dar o testemunho das crianças antes e depois do IBECA. Foi prazeroso demais, o público ficou tudo em silêncio, né, para assistir. Conta um pouquinho para nós, né, qual foi a sua sensação também de falar para mais de 650 pessoas e mostrar o trabalho tão bonito que vocês fazem e ver no rosto dos pais, das mães, a satisfação de ver a melhora no filho. Foi uma satisfação muito grande de estar ali com todo o pessoal, né, secretários, prefeitos, responsáveis pela saúde. Prefeitos e secretários de mais de 80 cidades. Exatamente, né? Secretários da educação. E o bom foi que eles ligaram, que eles entraram em contato comigo para fazer palestra para os professores, para direcionar de qual forma eles podem começar a construir, a atender essas crianças. Foi muito prazeroso, foi muito significativo. Apresentar um pouquinho do conhecimento, né, que são mais de 25 anos que eu trabalho com crianças especiais, né, com crianças com deficiência. Tanto também que eu estou retornando para Jaguariúna para coordenar o centro de autismo lá também. E é uma satisfação muito grande. Com certeza. E quando um pai nos procura para relatar a evolução do seu filho, que ele conseguiu alguma habilidade, que ele conseguiu pegar um copo de água, isso é muito gratificante. Tanto para mim, como para a equipe inteira do IBECA, porque nós estamos aqui para isso, para poder dar esse amparo, esse direcionamento do que precisa ser realizado para a criança adquirir esse seu desenvolvimento e uma autonomia, que é essa funcionalidade. Porque, assim, hoje nós temos os pequenos, mas amanhã eles se tornam adolescentes. Com certeza. E eles vão estar na sociedade, eles vão estar no mercado de trabalho, eles vão estar aí com os outros adultos. E eles precisam, do mínimo, ter uma autonomia. Então, tudo que nós fazemos hoje é com base para essa autonomia, para esse desenvolvimento. Por isso que, para os adolescentes, a intervenção com atividade diária, que é a AVD, é muito importante. É muito importante para que eles desenvolvam essa comunicação social, que eles possam chegar a uma rodinha de colegas e interagir nessa conversa, pelo menos entender o que está acontecendo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, essa é a preocupação nossa do IBECA. Nós temos criança hoje que atendemos de 2 meses, e nós temos adultos, né? Jovens adolescentes com 28 anos, que nos procura, que o filho quer ser atendido no IBECA. Ele teve essa empatia, esse acolhimento. Então, ele deixou os outros órgãos e está apenas no IBECA. E está mostrando o resultado. A mãe nos parou e falou assim, eu não sei o que vocês fizeram para ele, porque quando ele vem aqui, ele acorda de manhã e fala, hoje eu tenho IBECA. Isso é gratificante, né? A mãe relatando isso, um jovem de 28 anos... E ele vai com prazer, entra na sessão. Sim. E ele pediu para a mãe que quer ir toda semana. Que legal. Então, isso para nós, para nossa equipe, não tem preço. Não tem. E eu acho que o IBECA, Andradas ganhou muito. E outra coisa, o IBECA não está atendendo só Andradas. E vem mais novidades aí a partir de agosto. Agosto é amanhã já, né? Já começa amanhã. Acabou o mês de julho, né? Fala para nós aí, hoje você atende Andradas e Vitória de Minas. Isso. Nós atendemos, iremos começar, né, o atendimento com Santo Antônio de Jardim. Estamos esperando só essa parte burocrática, que é um pouco lenta. Estamos com projetos aí também em Espírito Santo do Pinhal. Nossa, é muito legal isso daí.
A gente poder falar que o IBECA, né, é referência, né, no ensino aí do espectro autista, né? É assim mesmo? É assim que eu falei certo? Isso, falou se eu assim. estiver errado, por favor. A gente gostaria muito, né? Já pensou a rede municipal aqui de Andradas colocar o máximo que puder de criança ali, porque investir na criança é investir no futuro, né? Investir na criança com espectro autista é dar a eles a chance de ter uma vida normal, ou quase que normal, mas eles têm que ter esse direito, né? E quem realmente pensa e administra, isso aí eu estou falando para todo mundo que está nos assistindo aí, toda a região também, quem administra pensando no bem-estar da criança, da família, do adolescente, pensa em IBECA. Estou fazendo propaganda aqui não, eu estou falando aquilo que eu assisti lá dentro. Comprovou, exatamente, eu estou falando aquilo que eu comprovei, que eu vi, eu entrei, né? O Rodrigo mostrou e vai mostrar de novo depois no final aí para vocês as imagens ali dessa sala sensorial, que foi um dos motivos que eu as trouxe aqui para conversar com vocês. É algo assim, gente, é surreal. É surreal. Os pais têm que ir ali conhecer, convidar a secretária de educação. Eu não sei, eu não me lembro, mas eu estive lá no IBECA, nesse dia tão especial, eu não me lembro de ter visto ninguém da educação presente ali. Ou se esteve? Da educação teve sim. Elas estavam em 4. Tá, acho que eu não as conheço. A Regina não estava ali. Não, a Regina teve um outro compromisso. Mas olha, gente, super vale a pena o pessoal conhecer. E outra coisa, parabéns ao prefeito de Ibitura, ao prefeito de Santo Antônio do Jardim, de Pinhal, que está estudando a possibilidade. Parabéns a Jaguariúna, que está levando a profissional novamente para lá, para assumir. Você vai assumir lá o centro em Jaguariúna. Hoje, nesse momento, nós estamos com 400 crianças. Aqui hoje, Juliana, qual o número de atendimentos e qual a tua capacidade? Hoje, no IBECA, nós estamos atendendo 110 crianças e eu tenho a capacidade para atender aí até 250 crianças. Quantas crianças você atende hoje municipal? Municipal, nós estamos com 40 crianças. E estadual? Estadual, 32 crianças. Que bacana, né? Isso aí é um incentivo para quem está nos assistindo aí, falar aos pais, conversarem aí nas escolas, conversarem com os professores, ou ir direto no IBECA, né, para fazer uma avaliação. E sempre que você for fazer uma avaliação do seu filho, eu acho que é muito importante o que a Juliana acabou de falar aqui. A criança tem que estar tranquila, tem que estar calma, não é isso? Isso. Porque, de repente, do jeito que você chega com a criança num determinado profissional, e se a criança está agitada, está nervosa, o laudo vai comprometer. E não vai ser conclusivo. Não vai. Por isso a importância. A gente trouxe as meninas aqui para falar um pouquinho, a gente vai encerrando esse papo gostoso aqui, até porque se a gente... eu tenho só uma coisa para falar. Porque se a gente for colocar aqui na mesa mesmo, é uma conversa para ir até meia-noite. Porque assunto tem e é de interesse da população. Hoje, o número de laudos, né, que estão sendo... Aliás, eu queria até te perguntar isso. Por que de repente, se fala tanto em autismo e explodiu eu tenho uma criança com espectro autista em casa. De primeiro não falava. Pelo menos a gente não ouvia tanto. Não ouvia tanto. Hoje, assim, as pessoas possuem mais informações, né, sobre as características que a criança possui para estar dentro do espectro autista, mas nós estamos enfrentando uma realidade também aí com alguns laudos meio equivocados mesmo. Sim, eu até te comentei um agora. Porque nós vamos fazer, quem faz avaliação neuropsicológica, sabe que nós demoramos 2-3 meses para poder avaliar a criança. Para chegar no laudo final? Isso, para chegar no laudo final, porque são testes que é feito. E às vezes, né, dependendo do nível do autismo, se é um nível mais elevado, né, o médico percebe logo na primeira consulta. Mas tem alguns casos de autismo que demanda de suporte menor, precisa ser mais investigado, porque às vezes ele apresenta uma ou 2 características, mas não está dentro de todas as características do DSM, né, para ser um autista. Então, eu preciso avaliar muito bem, eu preciso entender essa criança, a ambiência onde ele está, porque essa ambiência também compromete o comportamento dessa criança. Então, assim, hoje, se a gente for entender
que o autismo está em torno de 2 a 3% de uma amostragem e nós temos a dislexia dentro de 10 a 18%, eu tenho mais crianças disléxicas dentro da escola do que autismo. E hoje nós falamos muito em autismo, né? Então, por isso que eu falo, a avaliação é muito importante. Ela é muito importante para nortear o trabalho terapêutico para ser desenvolvido, né? Realmente para entender o que essa criança precisa. Antigamente falava em terapias, quando logo surgiu, né, o boom da análise de comportamento, ABA, que a criança tinha 40, 50 horas de terapia semanais. Isso, assim, é surreal. Como é que a criança aguenta tudo isso? Porque ela tem casa, ela tem a escola. Então, quando iniciou, né, as pesquisas, agora hoje não, hoje está mudando isso, porque eu tenho que dar muita importância na ambiência da criança, o ambiente onde ela está inserido, como ela está sendo o desenvolvimento dela na escola, para eu poder ter um número de terapias adequado. Então, nós falamos que é uma tríade: escola, clínica e família. Bom, gente, nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, como eu falei anteriormente. Se a gente for prolongar aqui, a gente fica aí até meia-noite. Mas eu sei que a Ju e a Fabi estiveram os 2 dias aí bem agitados, né? Ontem, quarta-feira e hoje, quinta-feira também. Fala um pouquinho para nós desse... nesses 2 dias, no IBECA aconteceu, né, a reunião de pais. É um dia que as terapeutas estão dando a devolutiva para eles de como está sendo o desenvolvimento nesse período. Porque no IBECA é tudo protocolo e tudo tem o plano terapêutico de cada criança. Então, nós trabalhamos nós colocamos nesse plano o que realmente precisa ser trabalhado para a criança. Então, nesse período, a cada 6 meses, nós reavaliamos com a equipe, sentamos a equipe, nós vamos analisar a evolução da criança. Então, nesses 2 dias, estamos dando a devolutiva para as famílias. E uma novidade, não faltou nenhum pai. Jura? Todos estiveram presentes? Todos estiveram presentes para as terapeutas orientar e dar a devolutiva desse período de 6 meses, como foi a evolução da criança. O que ele atingiu, o que ele teve mais dificuldade, para assim nós podermos traçar novamente esse plano terapêutico. Isso é importante demais, né? Porque os pais têm que literalmente estar participando. Exatamente. Os pais precisam entender o que a criança está atingindo e onde ela não conseguiu atingir, para assim nós conseguirmos trabalhar em conjunto. Com certeza. Família, casa, escola. Então, é muito gratificante, Rô. Com certeza. Essa devolutiva dos pais, não faltou ninguém nesses 2 dias. Eles foram, mesmo os pais de Ibiturã, saíram de Ibiturã, vieram para a reunião. Os pais nossos aqui do município, todos vieram ouvir a devolutiva das terapeutas. Isso é muito bacana. É muito importante e também demonstra que os pais estão interessados na evolução dos filhos, né? Estão preocupados, né? Sim, com certeza. E tem que estar mesmo, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, recebendo aqui a Juliana Vicentim e também a Fabi. A Fabi é a mestra aí da sala sensorial, é isso, Fabi? Trabalha lá com as crianças. Eu queria que, no final aí, se vocês fizessem as considerações finais, passar também as redes sociais para que o pessoal entre em contato. Começar com você. Bom, eu vou fazer diferente. Vou começar com você e termino com a Ju. Pode ser? Fabi, obrigada. Espaço sempre aberto. Que Deus te abençoe muito. Um trabalho muito bonito que vocês fazem. Muito obrigada. Eu só quero trazer como relevância o trabalho do IBECA. Né? Nós temos trabalhado muito em relação à sala sensorial. Foi um curso feito, é uma técnica holandesa, um curso feito em Portugal, de uma certa relevância, e quando parece toda uma brincadeira, mas não é algo muito sério, trabalhar com atuar de uma abordagem multissensorial, ela tem que ser controlada e ela tem que ser num lugar especializado, e nós temos essa sala especializada. Então, é com relevância que eu posso dizer, o IBECA está preparado para trabalhar com a técnica e nos usem. Isso é muito gratificante e os pais podem ter certeza que seus filhos estão sendo bem tratados, com todo amor, carinho e principalmente respeito. Muito obrigada. Você, minha amiga, a Ju, a gente vai encerrando esse bate-papo gostoso. Agora, suas considerações finais para quem está nos assistindo. E o convite para a região também, para vir conhecer o IBECA. Isso, para conhecer o IBECA, conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso método de trabalho, né, que é
tudo registrado, isso que eu queria pontuar. É organizado, registrado, todas as crianças têm um plano a ser desenvolvido. Então, isso é muito sério. E a cada 6 meses, isso é reavaliado, essa criança é reavaliada e direcionado novamente. Então, eu convido todos vocês que não conhecem o IBECA está de portas abertas para recebê-los e assim nós vamos mostrar o nosso trabalho. Porque mesmo nós estando em Andradas, hoje tem pessoas que não conhecem o IBECA. Sim, por isso que a gente tem que dar essa divulgação. Então, divulgar aqui que o alcance dessa entrevista que chegam a todos os pais que estão precisando de um direcionamento, que estão precisando de um acolhimento. Nós do IBECA estamos de portas abertas para recebê-los. Deixa aí para nós, Juliana, o telefone de contato e também as redes sociais para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês. Então, vamos lá. O telefone do IBECA é 35 997 36 36 46. Nós estamos no Instagram como IBECA Oficial e no Facebook como IBECA. Então, vocês podem acessar nossas páginas, podem entrar em contato conosco por esses canais, que nós estaremos aqui para auxiliá-los. Para complementar só o que você falou aí, Ju, quem está nos assistindo aí na região e quer vir até Andradas para conhecer o IBECA e para marcar uma consulta, uma avaliação, tem que marcar horário? Tem que marcar horário, pode estar utilizando aí o WhatsApp, que tem pessoas para estar respondendo, marca o horário e vem conversar comigo para entender a situação do seu filho, da sua criança ou sobrinho, quem for. Nós estamos aqui para isso, para ajudar. Lembrando que o IBECA está hoje atendendo criança de 2 meses a um adulto de 28 anos, não é isso? Isso. Bacana. Então, você sabe que ali no IBECA não tem idade. Ali tem amor, carinho. Respeito, né? Principalmente. Para dar para o seu filho, que é o seu bem maior, não é isso? Juliana, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Rô, pelo convite. Desculpa ontem a gente teve que cancelar, mas o espaço aqui sempre é aberto. É muito bom a gente usar esse canal para levar coisas boas para as pessoas. Né? Exatamente. E obrigada, Fabi. Obrigada. Espaço sempre aberto aí para você. Obrigada. Tá bom? Sucesso, que Deus abençoe vocês. Pessoal, obrigada. Nós vamos encerrando esse podcast, né? E agradeço de novo a Fabi e a Juliana que vieram falar aqui um pouquinho do IBECA. Não deixa passar em branco, né? Se o seu filho precisa de uma avaliação, procure o lugar correto. A gente conhece, tem aí, né, o apoio do Instituto Alcoa, que está junto, que pôde proporcionar aos alunos que ali frequentam essa sala sensorial, que é algo surreal. Né? Então, e tem uma novidade. Opa, outra! E tem uma novidade aí, o IBECA... essa que nós falamos, mas você vai falar ou vai trazer? Não, eu vou fazer um suspense. Bacana. Que vai ser algo inovador também. Inovador mesmo. Inovador para o IBECA, para as crianças, que é o futuro que está... Inovador para a cidade também. Inovador para a cidade e inovador para as crianças, que nós vamos começar a partir de uma outra vertente aí, muito interessante, que ela desenvolve 100% aí as habilidades. Dá tua mão aqui. Você tem que me prometer que você vai vir fazer esse lançamento aqui. Eu venho fazer o lançamento aqui, dessa novidade, que vai ser algo inovador como a sala sensorial. Eu já estou sabendo, obviamente, que também eu vou esperar a data certinha para trazer para vocês aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Foi mais um bate-papo gostoso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, principalmente vocês pais, mães que nos procuram e que precisam. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários ou entre no WhatsApp do IBECA, que eu tenho certeza que você terá a resposta que você precisa. A gente vai agradecendo a todos que nos seguiram aí. Fiquem com Deus. E a gente volta na próxima semana, né? Amanhã é sexta-feira, amanhã a gente vai dar uma trégua. A gente volta na próxima semana, sempre com aquela primícia. Se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.